Certo? Boa noite. Estamos iniciando a transmissão aqui. Hoje o tema sugerido por um dos seguidores aqui da página foi o tema falar sobre as ervas, né? Dando o tom sobre as ervas que acabam tendo alguma atividade sobre a consciência humana, né? Aquelas que alteram a consciência humana. Esse foi o tema sugerido, né? Falar sobre ervas, né? Mais tendência procurando focar nesse lado das ervas que alteram a consciência humana. É interessante a gente falar, né? Lembrar que a gente vive num tempo atualmente é muito uma coisa assim que a condenação, né, a criminalização da utilização de várias substâncias entorpecentes é algo recente, a criminalização estatal disso, né? Não é algo assim que vem de longas datas. Claro, se você for buscar na história da humanidade, você vai encontrar no início da era cristã, no início da Igreja Católica e tal, a perseguição que houve contra as pessoas que utilizavam substâncias que alteravam a consciência e tal. Houve ali um grande massacre sobre essas pessoas também. Então, assim, a perseguição ela vem de algum tempo. Agora, a criminalização estatal é uma coisa mais recente. E a gente vê que tem entrado em moda, cada vez mais em moda, assim, essa questão de que utilizar a substância, alterar a consciência, se tornou algo meio espiritualizado, muitas vezes alguma coisa moderno, alguma coisa descolado. E eu gosto de atribuir isso, essas questões, assim, elas estão muito ligadas à repressão, né? A repressão. Porque a sociedade reprimida, ela tende... a gente vê que é muito ligado também, que tipo assim, eu bebo pra quê? Pra me soltar. Né? Eu vou pra balada pra me soltar, pra conseguir falar melhor, pra tomar coragem. As pessoas acabam utilizando essas substâncias muitas vezes para ganhar coragem. E eu estou falando assim, inclusive até do álcool, né? Nesse caso, assim, porque o álcool também altera a consciência. Talvez seja a droga, assim, é o que eu ouço algumas pessoas falarem, né? Que é a droga mais potente de todas, né? Porque o álcool não deixa de ser uma droga, embora legalizada. A diferença é que hoje nós temos drogas legalizadas e não legalizadas. Tá, mas o que isso tem a ver com yoga, né? Porque o meu objetivo aqui é justamente trazer o foco, falar sobre as ervas dentro do contexto do yoga. É engraçado que quando a gente vai buscar lá na matriz do yoga, na antiguidade, do hinduísmo, a gente encontra o Ayurveda, a gente encontra essa questão medicinal das plantas. E isso é muito válido. Mas lá também é uma medicina, não é uma coisa fácil de ser vista, não é uma coisa que você vai aprender fazendo um cursinho de final de semana, não é uma coisa que a pessoa aprende fazendo um curso de um ano. É como se fosse fazer realmente uma faculdade de medicina, tem que ser levado muito a sério, né? A medicina herbal, utilizando de ervas, né? E então é uma coisa séria, é uma coisa que tem que ser levado a sério e ela necessita de muito estudo daquele que quer trabalhar com isso. Agora, e a pessoa que vai utilizar também tem que saber escolher muito bem o profissional que vai indicar quais ervas vai utilizar. É interessante que a questão eu até fiz uma colinha aqui, deixa eu pegar.
a questão da modificação da consciência pelo yoga, tá? Pelo yoga, o yoga mais antigo, ele indica a não utilização de nenhum tipo de substância para fazer a alteração da consciência. Que a alteração da consciência, ou seja, a expansão da consciência, o trabalho de meditação, deve ser feito mediante uma sobriedade, uma lucidez, né? Então, é nesse sentido que o yoga mais antigo preconiza. Essa é a modalidade de yoga que eu ensino, né? Então, as aulas que eu dou, o yoga que eu ensino, elas não indicam a utilização de nenhum tipo de substância que altere a consciência, mas substâncias que deixam a consciência estabilizada. Porque existem alimentos, aí a gente entra dentro de um pouco da filosofia do Sankhya, né? Que daí vamos falar dos gunas, né? Os 3 gunas. Então tem alimentos que são tamásicos, ou seja, que deixam a pessoa mais... eu vou utilizar a palavra depressiva, mas no sentido assim de deixar a pessoa mais parada. Tem os alimentos que são rajássicos, que deixam a pessoa mais acelerada, que são mais estimulantes, que deixam a pessoa numa atividade maior. E tem os elementos que são sáttvicos, que são alimentos equilibrados, que mantêm a consciência, mantêm as emoções mais equilibradas. Então, para aquele que deseja meditar, que deseja expandir a consciência sem a utilização de nada, né? Pelo caminho do yoga mais antigo, que é o que eu ensino, ele deve procurar se alimentar dos alimentos sáttvicos, né? Alimentos ditos sáttvicos, alimentos que trazem este equilíbrio emocional e mental para a pessoa. Esse é o tipo de alimento indicado. E também, então daí ali você coloca ervas, tudo, né? Então você vê, por exemplo, as carnes todas as carnes, tudo que vier da carne, ela é visto como alimentos tamásicos. São alimentos que deixam a pessoa com um perfil baixo de energia, deixa a pessoa mais estagnada, fica mais pesado para ela. Então tudo que é carne, tudo que vem da carne é tamásico, deixa a pessoa nesse sentido. E rajássico, o exemplo de rajássico é a pimenta, o café, né? São alimentos mais estimulantes, né? Que deixa a pessoa acelerada, que conduz ao movimento, né? Induz a pessoa ao movimento. E o alimento sáttvico, os alimentos sáttvicos são alimentos que eles possuem uma gama de minerais, de vitaminas maior. Então eles proporcionam um equilíbrio maior para o corpo no geral. Então, um alimento que eu gosto muito é o amendoim, por exemplo. É um alimento sátvico. Tudo que a gente pegar, amendoim, nozes, castanhas, são alimentos sátvicos, né? Frutas, algumas frutas, né? A maioria das frutas são sátvicas, certo? E, claro, sattva não tem nenhum tipo de carne que seja sátvica. Então, quando eu falo assim, esse yoga, essa pessoa que quer praticar o yoga, que quer ter o equilíbrio, porque para você conseguir meditar, você precisa equilibrar as suas emoções, a sua mente, o seu estado fisiológico. Então essa pessoa ela precisa comer alimentos sáttvicos. Esses são os alimentos sáttvicos. Se você colocar ali na internet, dar um Google rapidinho, alimentos sáttvicos, você vai ver uma lista de vários tipos de alimentos, de ingredientes que tu pode colocar nos teus pratos, que são esses alimentos que são equilibrados, que eles mantêm as tuas emoções e os teus pensamentos mais estabilizados, né? Diferente dos alimentos que são tidos como rajas, que são os alimentos que aceleram, que são alimentos mais estimulantes para o teu corpo, e também são diferentes dos alimentos que são tamássicos, que deixam o teu corpo mais parado, que tornam a tua digestão mais lenta, muitas vezes mais difícil, e o teu dia também se torna um dia mais lento, um dia mais pesado, onde a pessoa fica mais sonolenta, né? Então essa é a diferença também. E aí a gente vai encontrar também as ervinhas, né, que alteram a consciência, né? Ou seja, ervas que
que são alucinógenas, alteram a consciência. Então essas ervas, você vai encontrar ervas que são tem uma tendência tamássica e tem outras substâncias que alteram a consciência, não só ervas, mas substâncias em si que alteram a consciência, que são mais radiássicas, né? E aprofundando ainda, então, nenhuma delas também são sáttvas. Eu não posso chegar para te dizer, não, tal erva que altera a consciência humana é sáttva. Não, elas não são. Elas estão ou numa ponta mais que deixa a pessoa mais estagnada, né, mais parada, digamos assim, sem movimento, ou elas estão na ponta do movimento, como um estímulo, como um forte estímulo. Tá, e daí vem outra coisa, porque isso são os efeitos de cada substância. Aí vem para cada indivíduo, porque a gente começa a lidar justamente com as pessoas que têm alguma dificuldade, que têm alguma enfermidade. Estou falando essas ervas e alimentos no geral para as pessoas que estão com a sua saúde normalizada. Agora, se a pessoa tem alguma dificuldade de saúde, ela precisa passar por algum tratamento médico, tá? Algum tratamento através de medicação, então daí ali a medicação ela está procurando reestabelecer aquele caminho da saúde, do bem-estar para a pessoa. Então essa medicação não é porque o professor de yoga chega e diz assim, olha, você deve se alimentar de uma forma equilibrada, ou seja, sáttvica, com alimentos que proporcionam esse equilíbrio. Não é por causa disso que você vai se isentar de tomar a medicação que o teu médico te receitou, que você precisa. Não, muito pelo contrário, você tem que continuar com aquela meditação. E a alimentação sátvica você também deve fazer, que daí ela vai te ajudar a manter o equilíbrio do teu corpo, vai facilitar que aquele medicamento que o teu médico indicou, que aquilo ali haja de uma forma adequada para ti. E quando você não precisar mais daquele medicamento, você vai continuar com a tua alimentação sátvica, que é a ideal para o teu desenvolvimento da consciência. Então, dentro dessa alimentação sátvica, você não encontrará drogas lícitas ou ilícitas no geral, ou seja, substâncias que alteram a consciência, né? É engraçado também que eu gosto muito, tem um conceito de droga que diz assim, o que é droga, afinal? Eu gosto muito do conceito de droga que diz assim que droga é aquilo que está em excesso no teu corpo, né? Esse conceito também para mim é um conceito interessante. Aquilo que tem em excesso no teu corpo é considerado droga. Por exemplo, se tu tiver aí um excesso de glicose no teu sangue, um excesso de açúcar, né? É uma droga, porque está fazendo mal para o teu corpo, está fazendo o teu corpo se transformar, ter um comportamento, né, que não é um comportamento equilibrado. Da mesma forma, a gordura tem um excesso, tá? E por aí vai. Então esse é um outro conceito que eu acho interessante falar sobre a questão de o que é droga. O que é droga. Tá? Então eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, por favor, tá? Responda, faça a pergunta que eu vou respondendo aqui. Outra coisa, quem estiver assistindo o vídeo gravado, quiser trocar uma ideia, manda mensagem, manda um direct aí que a gente troca uma ideia, beleza? Muito legal. Tem um sábio, né? Talvez aqui, quem já conhece do yoga já deve ter ouvido falar do Patanjali, né? Os Yoga Sutras de Patanjali. Ele foi considerado durante muito tempo como pai do yoga, mas depois de algum tempo e de mais estudo foi descoberto que o yoga era muito mais antigo, era anterior ao Patanjali. Então, enfim, mas graças à obra dele que o yoga chegou até nós hoje, porque ele escreveu e tal sobre yoga e isso permitiu que a gente soubesse do yoga. Então, digamos assim que uma das primeiras obras, a obra mais conhecida sobre yoga é dele,
Então são os Yoga Sutras de Patanjali, que são divididos em 4 partes, um livro dividido em 4 partes, em 4 trilhas. Então a trilha primeira ele fala sobre a trilha da hiperconsciência. A segunda trilha ele traz vários aforismos, várias frases que falam sobre a trilha da prática. A terceira trilha já é a trilha dos poderes. A quarta trilha é a trilha da libertação. E é nessa quarta trilha, que é a última, que também são tudo aforismas, cada trilha dessas são aforismas, cada um delas vai falar sobre isso. Então aqui ele está falando sobre a libertação humana, a libertação da consciência. E nessa trilha ele tem lá no primeiro sutra dessa trilha, ele fala assim, ele está falando sobre as paranormalidades, os siddhis. Siddhis é paranormalidade, perfeições, né? É uma palavra sânscrita que significa paranormalidade, perfeições, tá? Então ele fala, os siddhis, ou seja, as paranormalidades, podem ser obtidos por nascimento, por meio de ervas medicinais. É aí que está. Aqui ele está falando sobre as ervas medicinais. Aí agora ele vai falar sobre outras coisas. Por vocalizações, ou seja, de mantras, pela autossuperação, a pessoa quer ser melhor do que ela é, ou pelo samadhi, que é a iluminação, a hiperconsciência. Então ele dá essas 5 formas de obtenção de poderes paranormais. Então ele indica que através de ervas medicinais você pode atingir paranormalidades, você pode despertar paranormalidades. Essa é uma das formas, né? Ele indica 5. Vou repetir quais são. Por nascimento, ou seja, uma questão genética, né? A forma de onde você provém desse teu nascimento, de qual a tua árvore genealógica, da junção do gene do teu pai com a tua mãe, você nasce com paranormalidades. Por exemplo, os gênios, né? A genialidade é uma paranormalidade, nascer sabendo, né? Aquelas pessoas que não precisam ficar fazendo, por exemplo, cálculos matemáticos, a pessoa simplesmente ela sabe. A pessoa que nasce sabendo ler, né? Então isso dali é pelo nascimento, ele já nasceu com essa paranormalidade, com esse poder, né? Aí vem, por meio das ervas medicinais, por vocalizações de mantras, sim, ficar fazendo vocalizações de mantras, né, palavras sagradas e tal, você pode desenvolver paranormalidades também. Pela autossuperação, é aquela coisa assim, hoje eu consegui, por exemplo, correr 1 quilômetro. Aí eu faço um trabalho para melhorar essa minha meta para amanhã correr 2. E assim eu vou me superando. E de repente eu posso me tornar um paranormal, um cara que corre 400 quilômetros. Que é uma coisa que está acima da normalidade. Aquilo ali já passa a ser uma paranormalidade, né? Uma coisa que está além da humanidade normal. Tá? Autossuperação, um exemplo de autossuperação. E a outra é a iluminação, o samadhi, que é o total conhecimento de si próprio e do universo. Disso também advém paranormalidades. Tá? Então ele coloca essas 5 questões. E justamente eu trouxe esse sutra, né, para demonstrar que através das ervas medicinais podem se despertar, podem ser despertas paranormalidades. Então, se a gente vê assim, fica aqui a minha ressalva de cuidado ao utilizar ervas, substâncias medicinais, porque você não sabe aonde está se metendo. A não ser que você tenha alguém que tenha muita experiência mesmo. Não é esse pessoal que fica brincando e simplesmente ganhando dinheiro em cima da venda de drogas ilícitas, certo? Os supostos traficantes, né?
esse pessoal muitas vezes não sabe, eles não sabem o que eles estão fazendo, tanto que eles têm uma vida curta, né? Se eles soubessem o que eles estivessem fazendo, se eles tivessem controle do poder que essas ervas têm, que essas drogas elas têm, eles fariam de tudo para ter uma vida mais longa, mas não, eles vivem rápido, e é isso que a gente vê, um mundo de violência muitas vezes, né? E entre outros, usei esse como exemplo, mas tem outras pessoas que fazem outras coisas e com drogas, com substâncias que alteram a consciência e não são diretamente ilícitas, né? O próprio álcool, mas o álcool não é erva. Não é diretamente uma erva, mas ele vem das plantas, ele foi feito um trabalho ali. E então ele também tem a tendência a despertar um certo tipo de poder, né, nas pessoas. Então tudo isso que altera a consciência tem que se ter cuidado, tem que saber o que você está utilizando. Se você utilizar de uma alimentação sátvica, ou seja, uma alimentação equilibrada, como eu te disse, não sabe quais são os alimentos que são tidos como alimentos equilibrados, sátvicos, dá um Google ou manda um direct para mim ali, perguntando: ô João, tal alimento ali é legal, é sátvico, é um alimento equilibrado, que me ajuda a manter a consciência estabilizada, e eu vou te ajudar nisso, tá bom? Então isso tudo é bem importante a gente saber. Certo? Uma coisa que eu acho muito interessante agora porque isso tudo é um conhecimento que ele está vindo muito do Sankhya, né? Aqui eu estava falando muito a ver com Sankhya, que é uma das filosofias que eu ensino, e com o Yoga. Agora levando para o lado do Tantra, porque essas três filosofias aqui que eu utilizo como alicerce, como base, né, para a nossa evolução aqui na nossa escola, no Grande Cultural. O meu trabalho é baseado em três filosofias: o Samkhya, o Yoga e o Tantra. Então eu estava falando muito mais baseado no Samkhya e no Yoga. E agora eu vou falar um pouco, né, na visão comportamental do Tantra, porque o Tantra é o que rege mais o comportamento humano, mais o comportamento. Então a gente vê que a utilização das drogas também, elas estão muito ligadas a sistemas de repressão e sistemas de desrepressão, em várias fases, em várias tonalidades, assim podemos dizer. Eu acho muito estranho, e eu não sei, eu não vejo muita liberdade nas pessoas que dizem assim: eu gosto de tomar uma cervejinha porque daí eu me solto mais, eu ganho coragem, eu vou para a festa, quando eu tomo uma cerveja, aí sim eu consigo dançar, eu consigo chegar na pessoa que eu quero chegar, eu consigo transar, sabe? Eu consigo amar quando eu tô alto, eu tenho que ficar um pouquinho alto para conseguir transar. Ela está demonstrando, essa pessoa, que ela é muito reprimida, que ela está utilizando o poder daquela erva, daquela substância, para modificar o próprio comportamento. Algo que deveria ser normal para ela, para todos nós, se torna uma paranormalidade, né? A gente poder ser feliz, poder sentir e poder fazer aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente quer fazer, se às vezes tem que estar utilizando de uma medicina, de uma erva medicinal, para poder desfrutar daquilo. Isso me soa muito, muito estranho. É muita repressão em cima da pessoa que passa por essa situação, tá? Então a gente tem que buscar um modus vivendi, uma forma de viver aonde possamos nos expressar e atingir aquilo que queremos, sem ter que estar apelando para uma substância que desperte um poder que na verdade seria algo normal se a pessoa fosse desreprimida, tá?
Então eu vejo isso, pessoas que estão num sistema de vida, num comportamento reprimido, e que daí elas aderem ao uso de substâncias para se soltarem, para ganhar coragem, às vezes até para aprender, para estudar, para aumentar o foco. Eu me lembro, enfim, teve um grupo uma vez de estudos de conversação em idiomas, do qual eu fui participar. E eu achei muito estranho que o pessoal ali tinha o costume de, quando estávamos lá para fazer esse trabalho de conversação, eles tinham o costume de tomar bebidas alcoólicas com o pretexto de que era mais fácil a conversação em outros idiomas quando você estava mais alto, quando você já estava com a mente mais alcoolizada, certo? Quando você estava sob o efeito do álcool, que daí a língua se soltava e a pessoa conseguia se desenvolver melhor no idioma, né? E isso me soou muito estranho e realmente eu me apiedei, eu tive uma compaixão, porque realmente eu achei assim, poxa vida, né? É complicado, é complicado. Né? Porque a gente sabe de todos os efeitos nocivos que esse tipo de substância tem sobre o nosso corpo, ainda mais o álcool. O álcool é uma coisa que é nociva. Eu indico, para quem duvida, eu indico que assista na Netflix ao documentário A Verdade sobre o Álcool. Tá? Esse documentário é muito interessante e ele demonstra que não existe, eu vou resumir para ti, não existe nenhum tipo de bebida alcoólica e nenhuma quantidade, por mínima que seja, que faça algo de bom se for ingerido. Ah, mas o vinho? Não. Nem o vinho, nem uma colherinha, nem uma gotinha de vinho vai te trazer algum benefício, não. Ah, mas tem os flavoides lá, né? Tem aquela questão dos antioxidantes do vinho. Tome suco de uva, você vai encontrar tudo aquilo no suco de uva. Tu não precisa beber a bebida alcoólica. Na verdade, o álcool que tem no vinho é o que vai te fazer mal. Se você tomar o suco de uva, você vai ter vários benefícios. Sim, então toma o suco de uva. Ok? Faltam alguns minutinhos para encerrar a live. Então, assim, essa questão da repressão, ela é algo complicado. Porque como você vai trabalhar? Porque a gente vive num mundo que nos reprime. Então nós temos que trazer mudanças comportamentais que nos possibilitem viver e ter comportamentos desrepressores, tá? E não ter que ficar utilizando, para não ter que ficar dependendo dessa muleta, que são as ervas medicinais para ser uma pessoa desreprimida. Então a gente tem que mudar o nosso comportamento. É aquela questão de não ficar segurando, não ficar guardando rancor, não ficar guardando mágoa, não ficar guardando asco. Também não explodir em cima das pessoas, mas saber conversar. E tudo isso é trabalhado aqui no meu espaço. A gente trabalha a convivência. E nessa convivência que a gente tem, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Porque não é uma simples convivência, é uma convivência com pessoas que querem se desenvolver. É uma pessoas que já se desenvolveram mais do que aqueles que estão começando agora. Então elas têm, através do comportamento, do espelhamento, quem está próximo vai absorvendo o comportamento do colega, vai vendo como a pessoa ela segura a xícara, como ela fala, como é a dicção. Então tudo isso, a forma de expressão, tudo isso é o comportamento do indivíduo que nós temos que aperfeiçoar e nós temos que aprender. E esse é um trabalho que eu ofereço a ti também. Aprender a te comportar de uma forma desreprimida, através do Tantra. Sim, através do Tantra.
Isso é Tantra. O Tantra ensina isso também. É uma base do Tantra. E é muito importante. Isso é tão importante para que o yoga funcione, para que a pessoa consiga meditar. É tão importante, é muito importante, é indispensável um comportamento alinhado para que você consiga meditar, porque senão não consegue, tá bom? Então, gente, eu vou encerrar por aqui a live. Falei bastante coisa. Eu espero que você tenha gostado. Uma coisa para fechar. Um toque de desrepressão. Minha visão. As pessoas elas deveriam poder escolher por si aquilo que elas querem usar no seu próprio corpo. Essa questão de proibição, de criminalização da utilização de substâncias, ok? Isso é repressão. Isso é uma repressão. As pessoas deveriam ter a liberdade, nós deveríamos ter a liberdade de poder escolher. E quando há uma repressão, quando há uma lei que diz que não pode ser comercializado, por exemplo, a maconha, tá? Está sendo colocado sobre o povo um sistema repressor. E isso também não é legal. Isso também não é legal. De alguma forma isso vai ter que ser tratado também. Ok? Então, gente, muito obrigado pela presença. Espero que quem assista a aula gravada goste também da live. Se tiver perguntas, quiser trocar uma ideia, manda mensagem aí. Boa noite, beijos e até a próxima.